Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. Jovem obreiro da Assembleia de Deus no interior do estado de Pernambuco cancelou a própria vida, pois o mesmo passava por problemas de depressão. Essa matéria que a gente vai trabalhar aqui no vídeo de hoje. Eu não gosto de fazer essas matérias, mas a gente precisa falar sobre esse tema, precisa falar sobre essas polêmicas aqui. Desde já, eu quero aqui manifestar as minhas condolências aos familiares, os pais, pois o jovem partiu tão cedo, auxiliar de trabalho da igreja, mas as circunstâncias levaram para que ele tomasse essa atitude de cancelamento. E a gente vai trabalhar um pouco sobre essa situação. Gostaria de toda a sua atenção. Mas antes, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Bem? Muito bem. Segundo as informações que constam aqui no Assembleianos de Valor, e é daqui que eu vou trazer essa informação. Estava só esperando o Assembleiano de Valor postar isso aqui para a gente comentar sobre essa situação, tá certo? Eu sou aqui de Pernambuco e conheço os bastidores da Assembleia de Deus aqui em Pernambuco e a gente vai trabalhar um pouco sobre essa questão da denominação em si. Mas antes, vamos ler o que é que está na matéria aqui? Vamos lá. Jovem evangélico membro da Assembleia de Deus em Pernambuco atenta contra a própria vida na cidade de Surubim. Ele pregava e era bastante atuante na igreja, porém sofria calado e não deixou visível a sua dor. Também atuava como atleta de karatê e ninguém à sua volta percebeu a sua dor. A depré não é frescura, mas uma doença psicossomática e a igreja evangélica deve estar atenta. Em nota, grupo de karatê a qual Roger, o nome do jovem, a qual ele era atleta, emitiu a seguinte nota: com imenso pesar nos despedimos do atleta da seleção pernambucana, Ronier Roger, um guerreiro dentro e fora dos tatames, que deixa um legado de determinação, amizade e respeito. Ronier Roger foi um atleta que trouxe diversos títulos para Pernambuco através da seleção pernambucana e para a sua cidade Surubim, no interior de Pernambuco. Junto à academia, muitos membros e alegrias e conquistas, muitos momentos de alegria e conquistas foram vivenciados por esse grande atleta e que já era uma grande promessa para o karatê pernambucano. Diz aí a presidência de lá da instituição. Nossos sentimentos aos familiares, amigos e toda a comunidade do karatê aqui está se solidarizando, né? Solidarizando. Eu tô aqui, irmão, mas meu coração está doendo, tá certo? É por isso que eu tô tropeçando em palavras aqui, porque meu coração está doendo em ver uma situação dessa. Fui lá no Instagram da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Surubim para ver essa nota, tá aqui, ó. Tá aqui a nota. Inclusive fizeram até uma manifestação aqui. É isso, o enterro dele. Tá aqui, ó. Pessoal com flores. Assembleia de Deus, filial Surubim, dá último adeus ao jovem auxiliar Ronier Roger. É impressionante, gente. É impressionante o jovem, certo? Se vai vítima dessa doença que deve ser tratada. Eu sou pai, vendo a foto do jovem aqui, eu
Fico o meu coração pesaroso em dar essas informações. É lamentável ter que presenciar uma cena como essa, tá bom? É lamentável a gente se despedir. Você que está passando por momentos assim, procure ajuda. Aos pais, líderes das Assembleias de Deus, precisamos criar mecanismos para detectar essa doença. Porque aparentemente, irmão, aparentemente as pessoas poderiam estar bem, mas esta doença é uma doença invisível, muitas vezes não perceptível. Então aqui vai o meu clamor, o meu alerta aos jovens, aos irmãos, às irmãs, aos idosos, tanto da Assembleia de Deus quanto de outras denominações e até mesmo do universo secular. Se você está passando por esse problema, procure ajuda. Procure ajuda. A igreja precisa detectar quando uma pessoa demonstra estar passando por depressão. Quando? A gente tem que criar mecanismos para isso. Faz-me lembrar a depressão de Elias. Gente, Elias, homem de Deus, irmão. Elias orou e fogo do céu desceu contra 850 profetas lá no Monte Carmelo. Meu Deus, que cena! Terminando aquilo ali, Elias recebeu uma informação, uma notícia. Alguém chegou para Elias e disse: Ó Elias, fiquei sabendo agora. Eu estou fazendo conjecturas minhas, viu? É uma ilustração, mas está no texto. E Jezabel, ela ficou ciente do que aconteceu aqui no Carmelo. E ela disse que do mesmo jeito que aconteceu com os profetas e estavam lá, do mesmo jeito acontecerá contigo. Elias recebeu aquela palavra, irmão, contrária. E eu fico perguntando para Deus, meu Deus, como é que se explica isso? Um homem, horas atrás, estava no Monte Carmelo crendo nas tuas provisões e providências. Logo após, ele recebe essa notícia dos mensageiros contrários, dizendo que Jezabel iria tratar com ele da mesma forma com que ele tratou os profetas de Baal e de Acera. Cadê a fé de Elias? Veja que o homem, ele é feito de altos e baixos, irmão. Veja a condição aí. A gente fica perguntando, meu Deus, Elias não estava na presença de Deus, fez fogo do céu cair, mas foi só ouvir aquela voz contrária. E Elias tomou algumas atitudes, a saber, Elias fugiu da presença de Jezabel. Fugiu, irmão. E aqui vai um alerta para todos, que vocês comecem a detectar essas particularidades de uma pessoa depressiva. O sentimento de fuga. Elias fugiu da presença de Jezabel. É o primeiro ponto. É o sentimento de fuga. Eu me lembro que há anos atrás, quando eu participava ativamente de vários eventos da Assembleia de Deus, mas chegou uma hora, chegou um momento em que eu experimentei a cultura do cancelamento. Você sabe o que é a cultura do cancelamento dentro da Assembleia de Deus, irmão? Você já experimentou a cultura do cancelamento dentro da Assembleia de Deus? Eu já experimentei.
A cultura do cancelamento funciona assim dentro da Assembleia de Deus. Você é removido das suas funções abruptamente. Tá entendendo? Sem a menor explicação. Alguém chega para você e diz assim: olha, a partir de hoje você não dá mais. A partir de hoje você não dá mais. Seja lá qual departamento você está atuando. Seja obreiro, dirigente, seja lá o que for. A cultura do cancelamento, quando ela chega, ela não pede licença. Ela não explica os motivos. Na Assembleia de Deus é assim. E eu não sei se você está passando por depressão porque está experimentando a cultura do cancelamento. E eu experimentei essa cultura do cancelamento na minha vida, irmão. Eu experimentei. Eu não vou dizer aqui os detalhes, mas eu experimentei, sei como é por dentro sofrer a cultura do cancelamento. Alguém chegar e dizer assim: olha, você não dá mais. A partir de hoje, você vai voltar para o banco. Você não dá mais. Talvez você, irmã, já foi dirigente de órgão, dirigente disso, dirigente daquilo. Talvez você, meu amigo, foi obreiro, dirigente, não sei. Mas essa palavra de Deus está servindo para você hoje. Você está experimentando a cultura do cancelamento. Se segure em Deus. Procure ajuda. Porque não é fácil. Já houve dias na minha vida em que eu manifestar a primeira fase da depressão é o sentimento de fuga, querer desaparecer. Quantos já não abriram a boca para dizer assim: rapaz, eu queria desaparecer daqui. Não dá mais, eu queria desaparecer. Aquele sentimento some, desaparece, some. O sentimento de fuga. Foi o que Elias fez. Rapaz, sabe uma coisa? Vamos embora. É o primeiro sintoma da depressão. Segundo sintoma, Elias chega numa cidade e deixa lá o seu moço e segue para o deserto sozinho. É o sentimento de solidão. Muitas pessoas depressivas, além de manifestar o sentimento de fuga, se tornam insólitas, sozinhas. Existem daquelas pessoas insólitas que, mesmo estando em meio à multidão, ele se sente sozinho. E essa palavra é para você. Você não está assim? Isso é depressão. Isso é depressão. Procure ajuda. Você está no meio de todo mundo, mas se sente sozinho. Se sente estranho no ninho. O que é que eu estou fazendo aqui? É depressão, irmão. É depressão. E a solidão é terrível, irmão. O sentimento de solidão impede a comunicação. São níveis que vão descendo. Sentimento de fuga, solidão. Tá entendendo? Para esses dois, ainda tem solução, irmão. Ainda tem solução. Procure ajuda. Grite, clame por ajuda. Porque no sentimento de solidão, muitas pessoas tendem à terceira fase da depressão, que é o cancelamento. Elias chega debaixo de um zimbro e pede para si o cancelamento. Faz aquela breve oração e pede para si o cancelamento. E ele deita. Eu não vou dizer, relatar os detalhes daqui para frente, porque eu quero falar sobre intervenção divina. Intervenção divina. Deus interviu na depressão de Elias. Deus interviu. Eu quero usar esta passagem bíblica para dizer a você que, através deste vídeo aqui, Deus está intervindo neste processo de depressão que você está passando. Acredite nisso. Elias, o que fazes aí, Elias? Come, Elias. Levanta, Elias, porque tem muita coisa para fazer, Elias. Tem muita coisa para fazer. Elias, come, Elias. Elias, quando se levanta, tem pão e peixe para comer. Sentimento de fuga.
sentimento de solidão e o sentimento de cancelamento. São fases da depressão. Muitas pessoas dentro da Assembleia de Deus estão experimentando isso. Eu vou falar da Assembleia de Deus porque eu participei da Assembleia de Deus ativamente, 30 anos na Assembleia de Deus, 16 anos como presbítero. Senti de perto o que é a cultura do cancelamento. Tá entendendo? Quando você não cai mais na graça de um evangelista, de um pastor setorial, e as pessoas, os presbíteros não vão mais com a sua cara, simplesmente porque você não é puxa-saco, simplesmente porque você não é bajulador, porque os bajuladores têm voz e vez dentro da Assembleia de Deus. E eu experimentei a cultura do cancelamento. Quantas pessoas canceladas na Assembleia de Deus abruptamente? E eu já falei aqui sobre a cultura do cancelamento. E muita gente se foi na Assembleia de Deus por causa da cultura do cancelamento. Eu não estou dizendo que isso foi o que aconteceu com o jovem, não. Eu estou usando esse fato para falar que muita gente na Assembleia de Deus estão depressivas. E a grande maioria esmagadora é por causa da cultura do cancelamento. Você foi cancelado nas suas funções, você foi cancelado no convívio por ali, você foi cancelado por tudo e por todos, menos por Deus. Menos por Deus. Que me usa aqui neste momento para falar a você: Deus é o teu refúgio, tua fortaleza, socorro presente na hora da tua angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os seios dos mares, ainda que as águas rujam e na sua fúria os montes estremeçam. Ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele fez ouvir a sua voz, a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras que o Senhor tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Corta o arco, quebra a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está contigo, minha irmã. O Senhor dos Exércitos está contigo, meu irmão. Jovem, o Senhor dos Exércitos está contigo. O Deus de Jacó é o teu refúgio. Creia nisso. Creia nisso. Creia nisso. Peça ajuda, procure ajuda, chegue para uma pessoa confiável e peça ajuda a essa pessoa. Deus está no nosso meio, não seremos abalados. Amém? Que Deus em Cristo possa estar neste dia, através desta mensagem, através desta oração, através desta pregação, resolvendo os problemas na sua vida, solucionando suas dificuldades, em nome de Jesus. Creia que Ele existe e é galardoador daquele que o busca. Busca a Deus, minha irmã. Busca a Deus, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém? Curta, comente, compartilhe, se inscreva. Faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho. Uma voz clamando no deserto. Deus abençoe.